O experimento Philip. Do que se trata? É bem curioso, bem interessante e eu quero trazer esse caso aqui. Acabei de conhecer esse assunto, quero trazer para vocês. Do que se trata o experimento Philip? Aconteceu na década de 70 em Toronto, no Canadá. Foi coordenado pelo professor Alan George Robert Owen, que fundou um grupo de pesquisa chamado Toronto Society for Physical Research, formado por 8 pessoas, né? Do que se trata esse experimento? Eles colocaram um reverendo, um psicólogo e o diretor, o próprio diretor, que é o Alan Owen, para observar 8 pessoas durante sessões de espiritismo, as famosas mesas girantes, onde todos colocam as mãos nas mesas, evocam a entidade e começam a surgir fenômenos. A mesa levita, a mesa se movimenta, a mesa gira. O fenômeno das mesas girantes, que basicamente fez nascer a doutrina espírita, quando Allan Kardec tomou conhecimento sobre esses fenômenos sobrenaturais. O curioso desse experimento é que a entidade evocada por eles durante as sessões, na verdade, não existia. Não foi uma pessoa real que morreu e o seu espírito agora está contactando aquelas pessoas. Porque o tal do Philip, que é o centro da história toda, que é a entidade, o espírito que manifesta os fenômenos durante as sessões, ele na verdade não existiu. É uma criação do próprio grupo. É um experimento de psicologia feito por esse doutor, o Alan Owen. Foi criado um personagem chamado Philip Aylesford. Criou-se uma biografia bem completa, detalhada. Eu não vou detalhar ela 100%, vou falar só a biografia por cima, né? Criou-se um personagem de 30 anos chamado Philip, que era um aristocrata britânico que viveu no século XVII. Ele era casado com uma mulher, ela era fria, rígida, ele não encontrava carinho ali, acaba se apaixonando por uma cigana. A esposa descobre, enfurecida, acusa a cigana de bruxaria e a cigana vai à fogueira, e o Philip, por medo de perder seu status na aristocracia, ele deixa que a mulher seja queimada em vez de fazer algo. A culpa consome esse indivíduo e ele acaba indo para a guerra para tentar esquecer o ocorrido, e depois é encontrado morto. Isso é por cima, bem por cima, a biografia. Criou-se esse personagem e a partir daí iniciam-se as sessões espíritas, no qual esses indivíduos em volta dessa mesa, muitos deles com a facilidade mediúnica, né, foram chamadas pessoas que já têm habilidade com esse universo das sessões espíritas. Ali eram presentes médiums, psicólogos, estudiosos, pessoas de várias áreas para tentar, era um experimento, né? As sessões se iniciam e durante um ano nada ocorre, nenhum fenômeno sobrenatural ocorre ali, nada se manifesta. Mas depois de um ano de tentativa, fenômenos vagarosamente começam a se manifestar. Batidas na mesa surgem com as perguntas, né? Você foi casado? Uma batida assim. Você amava sua esposa? 2 batidas para não. Você foi apaixonado pela cigana? As respostas que a entidade dava para o grupo, através de 2 batidas sim, 1 batida não, no caso, né, eram condizentes com a biografia. A entidade respondia só as coisas que estavam na biografia. Aquilo que não estava na biografia, a entidade não sabia responder. O espírito. Espírito de quem, né? Porque não há alguém ali, não há um Philip. Há uma construção feita pelas próprias pessoas. Os fenômenos vão se intensificando e o fenômeno das mesas girantes se inicia. A mesa levita, a mesa se move, a mesa roda, a mesa inclina, e dentre outros fenômenos que vão começando a se manifestar conforme eles vão tentando contactar Philip. Isso tudo foi registrado, isso tudo foi filmado. As imagens que vocês estão vendo no decorrer da minha fala são imagens feitas nessa época, né? Ou seja, na década de 70. São imagens reais que vocês estão vendo aí dessas sessões. A conclusão do pesquisador é de que o fenômeno sobrenatural se manifestou ali não através do contato com o espírito,
mas através de um processo que envolveu o inconsciente coletivo daquelas pessoas que estavam operando o evento e que criaram a biografia. Ou seja, a mente dos indivíduos envolvidos na sessão é que fazia manifestar fenômenos físicos, através de um processo que o doutor ele fala, eu não sei qual o processo, a ciência ainda vai descobrir, mas a mente humana ali foi capaz de manifestar aqueles fenômenos físicos. Então a conclusão dele é de que o sobrenatural, pelo menos nesse caso das sessões espíritas, é provocado pela própria psique das pessoas envolvidas e não por espíritos. Já os espiritistas vieram e rebateram dizendo não, foi um espírito que se manifestou ali, um espírito zombeteiro, um obsessor que utilizou dessa brincadeira para enganar eles, ou seja, quem estava respondendo eles ali era um espírito que se colocou como Philip, né? Ou seja, tomou a roupagem do momento ali, vestiu a carapuça ali, mas na verdade não era Philip, era uma outra entidade. Margot. Oh, yes. Yes. Say it again. Did you love Margot? Good. Come on. Hello, Philip. Are you there? Good morning, Philip. Good morning, Philip. Hi, Philip. Kenneth Batcheldor had evolved a theory that if you trained yourself in a... O que eu quero colocar aqui para vocês rapidamente, para a gente não fazer um vídeo muito longo, eu vou colocar as possibilidades que eu creio para o grande mistério. Estamos diante de um grande mistério. Essa série Entidade está na 2ª temporada e a gente investigou todo esse universo em vários vídeos e continuaremos investigando. Eu tenho na minha cabeça, durante esse tempo todo, elaborado algumas ideias e vou apresentar aqui para vocês algumas possibilidades. Vamos ver. Primeira opção, que é a opção tradicional, são espíritos, é o contato com pessoas que já morreram. É disso que se trata, né, depois dos fenômenos das mesas girantes, acho que no século XIX, né, eu não tenho certeza, é que vem surgindo doutrinas de cunho espiritualista ou espiritista que afirmam que os fenômenos são gerados pelo contato com pessoas que morreram e se encontram no outro plano, no pós-vida, etc. E que se manifestam aqui através das sessões. A segunda opção é que sim, são entidades ali, são consciências que se manifestam ali, no entanto não são consciências humanas, seriam consciências de outras consciências, ou seja, entidades. Não necessariamente pessoas que morreram, mas podem ser outras entidades independente disso. É o que a cultura desde lá da Grécia chama de daimons. Essas entidades não físicas que são feitas de puro pensamento, de pura consciência, e por isso não estão restritas ao tempo e ao espaço, capazes de trafegar em dimensões. É o que não só os cristãos chamam de demônios, mas a cultura, inclusive greco-romana, atribui aos daimons uma série desses fenômenos, né? Ou seja, são entidades conscientes, mas não são pessoas que faleceram, que agora estão nos contactando. Entidades extradimensionais. E a terceira opção, não há uma ordem de prioridade aqui, tá? Não é porque a terceira aqui é pior, ou a segunda ou a primeira, não interessa a ordem. Que é a possibilidade do fenômeno estar sendo gerado pela própria psique das pessoas envolvidas. O grande mistério é a própria consciência humana
grande segredo hermético é a psique, é a consciência, é o próprio ser humano. Não há outras entidades, seja espíritos, ou seja, pessoas que morreram, seres de luz, anjos, aliens, demônios, seres de qualquer tipo, consciências, outras consciências. Não, se trataria de um fenômeno puramente oriundo da psique humana, coletiva ou individual, né? Essa grande massa de conhecimento consciente que é a humanidade em si e que faz manifestar uma multiplicidade de fenômenos incompreensíveis, porque se uma pessoa, através da sua psique, por exemplo, pode mover um objeto ou um grupo de pessoas, de 10 pessoas, fazer uma mesa se movimentar ou criar outros fenômenos de poltergeist, se um pequeno grupo pode fazer isso, a humanidade no seu todo, que fenômenos podem surgir a partir dessa grande psique coletiva, né? Então talvez muitos dos fenômenos grandes que a gente vê sobrenaturais, né, como os orbes ou ovnis, bolas, esferas de energia e fenômenos dos mais bizarros que vemos por aí, podem estar sendo gerados pela energia, vamos supor assim, gerado por essa grande consciência que é a própria humanidade, né? Ela é que faz manifestar todo o sobrenatural ao nosso redor. É engraçado, né? Porque se você vai num ambiente natural, plantas e animais, não há nada ali, né? Nada acontece ali, não há fenômeno algum, nada. Os animais não fazem manifestar nada, porque é uma questão que está intrinsecamente relacionada com a consciência humana, com esse grande segredo que é investigado aí pelas sociedades herméticas, né? O intelecto, a consciência, né? Estamos aqui conscientes, com a habilidade de compreender isso tudo. Então a própria resultado seria esse, né? Não há nada além do ser humano. O ser humano é que é o grande mistério. A nível dessas manifestações, né? Quando eu digo não há nada além do ser humano, claro, há Deus, há criação, há coisas superiores, mas eu digo a nível da manifestação desses fenômenos sobrenaturais, talvez estejamos diante de algo relacionado à própria consciência individual e coletiva dos seres humanos. E uma outra opção interessante também que eu andei pensando seria um mix entre dois elementos, né? A existência de outras mentes pensantes, a existência de outras consciências, e essas outras consciências operam através desse consciente coletivo, através dessa psique coletiva formada por toda a humanidade, né? Outras consciências conseguem operar esses fenômenos através dessa consciência humana, ou seja, como operam demônios, como operam essas entidades, elas operam através da psique humana, ou seja, uma pessoa que é possuída, ela vai ser possuída, normalmente são pessoas que são possuídas e não plantas ou animais, porque tem que haver ali um mix entre a consciência humana e essa outra consciência para que o fenômeno se manifeste. Talvez existam as duas coisas, eu não sei. O mistério persiste. E nós continuaremos investigando, provavelmente na série Entidades e na série Sobrenatural. A gente vai continuar abordando esses assuntos. Por enquanto permanece incógnita. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.